Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez do UFC 308 que acontece amanhã, um baita card, inclusive já quero avisar logo de cara que hoje, sexta-feira, às 9h45 da noite, 15 para as 10 da noite, eu estarei em live aqui no canal com o Caio da CFX, falando desse card, dando palpite, falando de cotação, falando de tudo que vocês perguntarem também na live, então vai ser bem legal essa resenha aí pré-UFC 308. Então, vamos lá, nesse vídeo eu quero falar, como eu já falo em outros vídeos de outros cards, né, do UFC, sobre os principais azarões aqui que a galera está de olho. Lembrando, eu pego sempre os caras que dão os seus palpites e os caras que estão bem, os caras que estão com lucro de forma geral ali ao longo do tempo, porque eu acho que são opiniões que às vezes vale a pena a gente ficar sabendo, né? Vamos lá, na primeira luta, Ibo Aslan e Rafael Cerqueira, a gente tem um empate aqui praticamente, né, dos dois, não tem nenhum dos dois aqui com muito mais escolhas, tem também tanto o Ibo Aslan sendo escolhido ali naquelas apostas, ou escolhendo nocaute, ou escolhendo round, ou escolhendo finalização. Do outro lado, a mesma coisa, né? Muita gente arriscando na finalização do Rafael Cerqueira, muita gente escolhendo finalização, ou o round também, ou as duas coisas, enfim, tá bem misturado. Então aqui não tem ninguém que chama muito atenção de ser muito azarão e ser escolhido. Segunda luta, Bruno Silva, blindado contra o Ismail Naurdiev. A gente tem a cotação também dando uma flutuada, né? Então teve um momento onde o blindado era um pouco favorito, depois o Ismail Naurdiev, e também nas escolhas aqui, os dois estão sendo muito escolhidos, tanto na aposta simples, ou seja, só quem vence, quanto também escolhendo com método, escolhendo com round, a luta durar mais de um round e meio, tem bastante gente que está escolhendo, então também não há um grande azarão, e esse azarão sendo escolhido, né? Tá bem misturado. Depois o Rinat Fakhretdinov contra o Carlos Leal Miranda, a maioria nas apostas simples estão arriscando no brasileiro, o Carlos Leal. Eu acho que a cotação ajuda e ele é um cara muito perigoso também. Então, é nocauteador, é forte. O Rinat, às vezes, pro final da luta, pode se descuidar um pouco. Então, eu acho que é um azarão legal mesmo. Estão escolhendo mais ele, mas é bem pouco, tá? Então, não é aquela super discrepância, mas estão escolhendo mais. E eu mesmo acabei de dar meu argumento. Eu acho que pela cotação, às vezes, vale um troquinho de nada ali. Só que o Rinat está sendo bem mais escolhido nas múltiplas, né? Nas apostas onde você escolhe um monte de coisa para acontecer. Depois o Farid Bachará com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo tem algumas escolhas, né? A cotação bem alta, mas a grande maioria de aposta simples ou aposta com método, tudo com o Farid. E o Farid eu acho que é o atleta do card onde mais está sendo colocado ali em apostas múltiplas, né? Porque é um cara onde a galera, entre aspas, tem certeza de que vai vencer. Zebras acontecem, mas a galera tá confiando nele. Depois o Chris Barnett com o Kennedy Nzechukwu, a gente tem o Chris Barnett, né, muito azarão, tem uma ou outra escolha ali, mas no geral também não é muita coisa, tá? Ele tá sendo mais escolhido nas apostas simples, mas é peso pesado e a cotação tá muito alta, então é natural, eu mesmo também devo fazer a mesma coisa, mas apostas com método, com múltipla, enfim, todo o resto estão escolhendo mais o Kennedy, e tem uma galera que tá arriscando só na duração, né? Muita gente apostando que a luta dura mais de um round e meio, né? Então também pode ser uma boa opção aí. Depois o Abus Magomedov enfrenta o Bruno Ferreira, e aí a gente tem o Bruno com algumas escolhas, né? Ele é azarão, mas a grande maioria está com Abus, tanto aposta simples, quanto aposta com método, quanto com de duração, tudo isso. Depois a gente tem o Mitchback Orobai contra o Matheus Rebeck. Matheus Rebeck é azarão, nas apostas simples tem um pouco mais de gente escolhendo ele, não é uma grande diferença também, tá? Mas tem. Agora, múltipla, apostas com método, tudo aquele que a gente escolhe ali mais específico, que às vezes paga bem, né? Duração da luta, essas coisas, tá tudo com o Orobai, tá? Então, tem uma galera que confia no Matheus Rebeck aqui? Sim, eu acho uma cotação interessante, tá? Talvez eu iria com essa galera, eu arriscaria um pouquinho ali, porque paga bem e o Orobai às vezes dá umas vaciladas, né? Ele gosta de entregar posição, gosta de fazer merda, né? Então é um cara que às vezes pode entregar paçoca aí. Mas eu acho que é mais por isso, né? Juntando esses vacilos com a cotação, mas no geral ele realmente é favorito. Depois Guilherme contra Rafael dos Anjos, a gente tem o Rafael com algumas escolhas, né? Ele é azarão, paga bem também, mas não é a maioria, tá? E aqui eu até entendo a questão da cotação que eu falei na luta anterior, mas aqui eu não sei se eu vou arriscar na hora, eu vou decidir, tá? Eu ainda tô meio em cima do muro aqui, porque eu realmente acho que o Guilherme é favorito e bem razoável, né? Eu gosto do Rafael, acho um bom lutador, mas o meu argumento é de sempre. Não acho que é categoria de peso para ele, então não sei, né? Aqui eu acho que o Guilherme ganhar é um pouco mais certo, né? Posso estar errado, né? Mas, enfim. Depois o Charabotin Magomedov e o Armin Petrosyan, a gente tem o Petrosyan sendo bastante
bastante escolhido, né, nas apostas simples, e foi o que eu falei, né, eu acho que é porque o Charabutin aí, ele não passou ainda uma certa confiança. Ele é bom, tal, sim, mas o hype dele é muito maior do que ele de fato mostrou até agora. Pode ser que ele mostre uma boa evolução e tudo, né, mas eu acho que justifica, sim, a galera nas apostas simples tá botando bastante fé no Petrosian. Acho que o Petrosian é o azarão que a gente chegou aqui no vídeo até agora, mais escolhido, tá, em relação ao adversário nas apostas simples. Muita gente colocou o Charabutin Magomedov aí em aposta múltipla e tal, né? Eu não sei se eu colocaria, eu tenho um pouco de receio aqui, né? Enfim, eu acho que ele é favorito, mas não tenho essa confiança nele ainda, né? Foi o que eu acabei de falar, eu ainda não boto tanta fé não. Depois, Alexander Rakic contra Magomed Ankalaev, a gente tem o Rakic sendo bem mais escolhido nas apostas simples, né? Porque paga muito, né? Tá pagando R$4 e ele é muito bom. Tá? Então eu vejo sim sentido nessas escolhas. Talvez na hora ali até faça uma fezinha no Rakic, porque paga muito e ele é muito bom, ele leva sim perigo para o Ankalaev, mas, de novo, meu palpite no fundo ainda acaba sendo no Ankalaev. Eu acho que ele deve vencer, eu concordo com o favoritismo do Ankalaev, né? Só que o Rakic pagando o que ele tá pagando, às vezes vale a pena aí sim uma fezinha, né? E claro, o Ankalaev nas apostas múltiplas ele tá sendo muito escolhido, né? Eu acho que também na simples ali, só ele paga muito pouco, né? Então, acho que por isso que a galera não vai, né? Pô, vai botar dinheiro ali para pagar 1,29, 1,30 e pouco, né? O natural é botar em múltipla, que aí sim, se a gente olha as apostas múltiplas, ele foi muito escolhido, né? Em relação ao Rakic. Depois a gente vai para o Dan Ige contra o Liron Murphy. A gente tem o Liron Murphy favorito, sendo mais escolhido nas apostas simples, sendo mais escolhido nas múltiplas, sendo mais escolhido em tudo que é lugar. Mas, um detalhe, tem muita gente apostando aqui na duração da luta. Muita gente está escolhendo que a luta vai durar mais de 1,5 round ou mais de 2,5 rounds. Então também é uma possibilidade, né? Você não sabe se um ganha ou outro, você vai ali na duração da luta. Então a galera acredita que essa luta vai durar bastante. Na próxima luta a gente tem o Robert Whittaker com o Khamzat Chimaev. Nas apostas simples, a maioria, né, grande maioria, escolhendo o Whittaker, tá? Eu acho que o Whittaker é um azarão para ficar de olho na questão da quantidade de pessoas que escolheram aqui. E eu concordo, eu vejo sentido, eu faço o mesmo. Eu acho que o Whittaker é sim até favorito, na minha opinião, e a cotação, então, chama mais atenção ainda. Então, eu tô com a maioria aqui, só que aqui, nas apostas múltiplas, realmente o Chimaev que tá sendo muito escolhido, né? A galera botou o Chimaev em múltipla pra caramba, e eu não sei, tá? Como eu acho que o Whittaker vence, eu não arriscaria uma múltipla minha com o Chimaev ali, não, né? Eu posso estar errado, obviamente, né? Mas eu não teria essa fé, não. E na luta principal, Ilia Topuria contra Max Holloway, nas apostas simples também, Max Holloway pagando bem, né? Muita gente botando fé nele, bem mais do que no Topuria nas apostas simples, né? Só que Topuria, de novo, é aquela coisa da cotação, né? Pagando em 42 e 43, e o Holloway é perigoso, então a galera não sente muita vontade de fazer uma fezinha ali para ganhar pouco, né? Mas, se a gente vai para as apostas múltiplas, aí é a mesma coisa das outras que eu falei. Ele tá sendo muito mais escolhido ali nessas apostas múltiplas, né? Porque ele paga pouco, mas teoricamente é um pouco certo que ele vence, então você usa para aumentar o valor do total da múltipla ali. E tem muita gente que arriscou também no Ilia Topuria vencendo por nocaute, né? Teve gente que escolheu até finalização ali também, porque paga bem. Enfim, no geral, também para essa luta, tem muitas escolhas a favor do tempo da luta, da duração, né? Tem muita gente que botou que dura mais de 2,5 rounds, mais de 3,5 rounds, mais de 4,5 rounds, também tem gente que colocou, muita gente que colocou também que a luta vai para a decisão, então muita gente acreditando que realmente o Topuria não nocauteia o Holloway. E aí, nesse caso, como se coloca ali a duração, não importa quem ganha, né? Se passou de 3,5 rounds, 4,5 rounds, enfim, o que escolheram acaba dando certo também. Enfim, tem de tudo. Como eu falei, azarões mais escolhidos no geral para ficar de olho, com o método que a gente sempre usa aqui, dá para elencar o Holloway, o próprio Whittaker, que são os dois que eu também já tinha falado no meu vídeo, que também era a minha opinião, né, antes de sair essa lista aqui. Tem os dois, e quem que eu falei? Acho que o outro era lá na luta do Charabutin, né, que também talvez seja o terceiro aí. Acho que são os 3 principais azarões para a gente ficar de olho nesse card, né. Tem muito azarão grande, então realmente é difícil. E tem o Carlos Leal, né, acho que são 4 então no total que a gente pode falar de azarão.
azarões, né? A gente tem o Carlos Leal, só para eu repassar. Isso dos mais escolhidos, tá? Não que eu ache, porque tem o Bruno Ferreira, que eu acho, né? Como eu falei. Então, no geral, é o Carlos Leal, é o Armin Petrosian, o Holloway e o próprio Robert Whittaker, né? Esses são os 4 azarões aí pra gente ficar mais de olho, né? Tudo pode acontecer, mas acho que esses são os principais. E eu quero saber a opinião de vocês também, né? Comenta aqui embaixo quem vocês acham neste card que são os principais azarões que podem acabar vencendo. Lembrando que todo card praticamente tem azarão vencendo, né? Às vezes são 2, às vezes são 3, às vezes é um só, às vezes muito difícil, nenhum, né? Então, sempre vai ter alguém ganhando. Qual desses aí, né, que você acha, né? Você acha que vão ter 2, 3, 4? Comenta aí quem você acha, os nomes. Eu já dei minha opinião várias vezes, então vocês já sabem, né? Então é isso. Eu espero vocês de noite na live. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!